O mundo está percebendo. Para o jornal New York Times, STF desequilibra os poderes do Brasil. Tradicional veículo de imprensa americana questionou as ações unilaterais de Alexandre de Moraes. Tá ficando feio, né, Gilmar? A cabeça dele é que vai para prêmio, né? Porque os outros ministros não vão segurar esse rojão se continuar nessa toada, né? Eles, na verdade, me parece que as coisas começam a se alinhar, né? O que dá a entender isso? Que as forças estão começando a botar a cabeça do Alexandre de Moraes na bandeja para ser entregue para salvar todo mundo, né? Já começa essas notícias e tal, porque numa eventual vitória do Bolsonaro, né? Não sei quem é que mandou a mensagem antes dizendo que em 2023 Alexandre de Moraes vai continuar atacando o Bolsonaro. Eu acho que não. Eu acho que ele não emplaca 2023, inclusive. Eu acho que esse ano eles vão entregar a cabeça dele para se salvar, porque esse sistema ele é bruto. Enquanto as pessoas estão sendo úteis, elas são usadas. Mas no momento que elas se tornarem um estorvo, elas são descartadas. E o que é, quando a gente fala em entregar a cabeça do Alexandre de Moraes, vamos até para evitar que daqui a pouco usem essa fala e acho que nós estamos proclamando um golpe, nunca, pelo contrário. Entregar a cabeça na linguagem que nós estamos falando, vai ser aceito o pedido de impeachment devido à pressão que o Alexandre de Moraes está sofrendo, inclusive agentes da Polícia Federal entregaram documento, advogados com 3 milhões de assinaturas pedindo impeachment. A pressão em cima do Senado é grande, o próximo mandato, Rodrigo Pacheco, precisa do voto, esse não, ele vai precisar. O sistema, a pressão, a visibilidade do STF está sendo muito grande, o desgaste da Suprema Corte está sendo muito grande, que daqui a pouco vai ser melhor para os ministros liberarem esse pedido de impeachment. Aí o Rodrigo Pacheco abre um processo de impeachment, os senadores caçam o Alexandre de Moraes, tira ele legalmente das funções de ministro e acalma um pouco a comunidade que está pedindo a derrubada desse último ministro aí da era Dilma Temer, né? Que foi indicado, ele que era secretário de Estado do Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula e hoje preside a eleição contra o seu ex-chefe. Porque a reeleição do Bolsonaro vai mandar um recado muito forte, né? O povo, a maioria do povo brasileiro, não está aceitando o que está acontecendo. Então não vai sobrar alternativa para o Pacheco, né? Essa covardia dele que a gente está vendo, ele vai ser obrigado a deixar de lado em nome de um futuro político dele, né? Que daí a partir dessa eleição, o Rodrigo Pacheco já vai estar em campanha para a reeleição dele. E aí o interesse já não é mais em proteção do Alexandre de Moraes, é a proteção dele, pessoal. Então ele vai, para ter isso no histórico dele, e atendendo, e ele vendo que a maioria da população brasileira está contra esse sistema do jeito que está, ele vai rolar esse pedido de impeachment e eles vão entregar a cabeça do Alexandre de Moraes para se salvar todo mundo e deixar quieto, acalmar os ânimos. Esse foi um artigo escrito por um jornalista no The New York Times, né? O próprio jornal comentou sobre isso, dessa disparidade entre os poderes, né, Gilmar? Porque o STF toma decisões que não estão previstas na lei, as decisões de Alexandre de Moraes unilaterais não têm amparo legal, então nós estamos num estado onde as vontades e os desejos do Alexandre de Moraes estão se sobrepondo a artigos que são historicamente construídos com o parlamento dentro da Constituição, do Código Penal, do Código de Processo Civil. E aí, quando o confronto fica muito insustentável, como foi o inquérito do fim do mundo, né, o inquérito das fake news, o próprio Supremo tem dado validade a ações que não poderiam ter sido validadas. Esse inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, hoje algumas pessoas que defendem esse monstro, né, desse inquérito, dizem que ele foi legitimado pelo STF, mas o STF não pode legitimar aquilo que não está previsto na Constituição, porque foi feito um juramento por cada ministro quando tomou posse de defender somente a Constituição.
além de ser a função principal da Suprema Corte. Então, nós estamos vivendo um momento de inversão de valores, de instabilidade, e o mundo começa a perceber isso. É que tem algumas coisas que precisam ficar claras, né? A função do STF é proteger a Constituição. O que isso quer dizer, né? Numa linguagem mais leiga, é que as decisões daqueles ministros são baseadas em cumprimento ou não da Constituição. E o que eles estão fazendo? Eles estão julgando o mérito. No Lula, eles julgaram o mérito, quando na verdade tinha que ser, a questão era constitucional, só isso. Cumpriu o rito constitucional ou não? Se cumpriu o rito constitucional, não importa o mérito. Então eles estão julgando o mérito das ações, eles estão criando leis, que é o mais grave de todo, estão interferindo no Executivo, criando políticas públicas. Veja bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal gerando despesa para o Executivo. Não existe isso, eles não têm conhecimento do orçamento, eles não têm ordenamento de despesa e receita, não têm esse direito de se meter nisso. Isso é um abuso de poder, é uma intromissão de um poder no outro. Então, isso é vergonhoso. E o New York Times questiona, né, a questão toda deles é o seguinte: estaria a Suprema Corte brasileira ultrapassando os limites, tentando defender a democracia? É o recado que eles estão dando. Tudo tem limite, até para defender a democracia, né? Aí, você vê na tela duas cabeças de ovo nesse momento. Hein, Gustavo? E o Alexandre de Moraes chamando a atenção aí até da imprensa internacional. Nós temos algumas mensagens aí, Gustavo. Eu vi uma mensagem de Ilhéus, na Bahia. Pois é, eu tenho curiosidade de saber como é que está na Bahia, né? Espaço, se a pessoa puder nos Herbalife, dizer... Thanos, Designer e Arts. Ilhéus, Bahia, Papai Bolsonaro vai ganhar, em nome de Jesus. Até vou pedir para o pessoal aí de Ilhéus nos passar como está a questão presidente, senador. A gente não leva muito em consideração algumas pesquisas, mas só para nós termos uma noção aí, o que você sente do povo? Como é que a pessoa sente na rua, né? O que você sente do povo?